de um tema ainda muito tabu na nossa sociedade. É o tema da adoção ilegal, que é uma finalidade de tráfico de pessoas, considerando inserido, né, na nossa legislação de 2016. Mas muita gente não entende que isso pode ser um tema do tráfico de pessoas. E para falar desse tema, a gente hoje tem um time aqui muito querido. A gente tem o doutor Paulo Fadigas, que é juiz da Vara da Infância e da Juventude. A gente tem a Dalila, que é presidente da Asbrad, que acompanha a defesa da criança e do adolescente desde antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez 30 anos essa semana. E para dar início ao nosso debate, a gente tem a nossa querida Isabela dos Santos, que vai contar para a gente uma história que Hollywood está perdendo. É uma história incrível de uma luta pela sua mãe, pela sua reconexão com o Brasil, e foi a partir da história dela que a legislação brasileira se transformou e inseriu a adoção ilegal como uma das finalidades do tráfico de pessoas. E a gente vai entender agora um pouco da história. Boa noite a todos, agradeço por estar aqui hoje. Então, para começar, na verdade, eu sempre soube que eu era adotada. Nunca foi uma coisa nunca foi um segredo. Porque primeiro, eu não me parecia com a minha família adotiva, realmente não tinha como eu ser a filha biológica deles. Então, eles eram pessoas mais idosas. Quando eles me adotaram, meu pai adotivo tinha 58 anos e minha mãe adotiva 50 anos. Então, realmente não tinha como eles ser biológicos. Também constava já na minha documentação que eu tinha nascido em São Paulo, porque na escola, por exemplo, eles pediam, né, assim, o lugar de nascimento, né? Então, eu sempre soube, assim, que eu lembro, assim, das coisas que eu lembro quando tinha 5, 6 anos. Eu sabia que era adotada, né? Só que era sempre assim, era muito difícil falar disso com minha família adotiva, sabe? Não, era assim, era muito tabu, né? Sabe? Eu sabia que era adotada, eu sabia que eu vinha do Brasil, mas eu não sabia como que tinha sido adotada, como que eu tinha chegado nessa família, né? Eu É lembro como que você me contou, eu não sei se a gente já falou, ela passou a vida dela na França, né? E eu sim, lembro que você me contou até que você se sentia estranha, porque você sabia que você não pertencia àquele lugar, que você era morena. Fala um pouco sim, desse teu sim. estranhamento com relação Sempre, a tudo. sempre na escola, as crianças faziam perguntas, né? Tipo assim, por que você é assim? Por que sua pele é assim? E também, quando eles viam, assim, meus pais adotivos, né? Era mais minha mãe adotiva, porque meu pai adotivo não cuidava muito da minha educação, né? Que ela era loura e também que ela já era idosa também, né? Porque os pais, assim, eles tinham mais, assim, 30, 40, né? Aí ela parecia mais minha avó, né? Então as pessoas sempre faziam perguntas, mas é estranho, né? Então era isso, né? Sempre eram essas perguntas. Às vezes também as crianças falavam, né? Voltar para o seu país, porque você veio aqui, né? Então é assim, eu me sentia assim, né? Eu tinha muitas perguntas, né? E também eu não entendia, porque eu pensava, bom, eu não tenho um sotaque, né? Quando eu falo que eu não tenho um sotaque, então eu pensei, então, as pessoas são estranhas por coisa do meu físico, né? Então, para mim era difícil, né? Porque eu queria ser que nem essas meninas, sabe, francesas, né? Para ninguém me incomodar, para ninguém perguntar, você veio da onde, você, como é sua vida, né? Eu queria só estudar, como qualquer criança, né? Mas sempre vinha essas perguntas, né? O que eu acho muito lindo da tua história é quando você fala que você tinha uma vozinha, uma intuição que falava dentro de você que a tua adoção não tinha sido uma coisa correta, né? Como conta um pouco dessa tua É, intuição. Acho que essa porque também tua intuição é a chave de tudo que aconteceu, né? porque assim, também assim, o convívio com a minha família adotiva era muito difícil, né? Que meu pai adotivo, ele teve problema com drogas, ele bebia muito, eles brigavam muito, sabe? Minha adotiva, ela era uma pessoa que tinha, assim, mudança de comportamento, sabe? Ela, de repente, alguma coisinha, ela ficava com muita raiva, sabe? Eu pensava, bom, é estranho, porque assim, quando eu via, por exemplo, na TV, nos filmes, eles diziam, bom, a adoção para tirar a criança de uma situação difícil para botar a criança numa família estruturada.
Eu pensava, mas por que estou numa família dessa, então? Porque essa família é uma família muito problemática, né? E se eles dizem que a adoção é para que a criança tenha uma vida assim mais segura, né? Tem algo errado também. E também tinha a questão do meu aniversário, né? Que, assim, no meu documento, assim, constava que meu aniversário era 30 de maio. Só que a minha mãe adotiva, ela fazia meu aniversário 30 de abril. Aí eu não entendia, sabe? Porque eu falava, mas no meu documento é 30 de maio, né? E aí, quando eu perguntava, assim, como eu tinha sido adotada, às vezes ela dizia, não, a gente te achou no lixo, você foi achada no lixo, essas coisas, né? Mas eu falava, olha, mas se eu fui achada no lixo, como você sabe que eu não nasci 30 de maio, mas que eu nasci 30 de abril? Porque não faz sentido. Se fui uma criança achada no lixo, você não sabe quando que eu nasci, né? Então, era sempre aquelas contradições, né? Então, eu pensava, bom, se aí foi uma adoção legal, foi uma adoção tudo de bom. Eu não entendo porque que eu já sei que eu sou adotada, não é como se fosse uma coisa escondida, porque já se sabe que eu não sou, que eu não nasci na França, já se sabe que eles não têm a idade para ser meus pais biológicos, que a gente não se parece. Então, para que o fato de falar como aconteceu é uma coisa tão problemática para eles? Isso que eu não entendo, porque se eles me dizem que a adoção é uma coisa bonita, então se eu fizer uma coisa bonita, eu não tenho nenhum problema em ficar como eu fiz. Eu não, Eu não acho, entendo eu porque uma acho coisa bonita que, traz ser mal-estar. eu Aí acho para mim que tinha algo errado. um ponto central que eu acho que é importante dessa, tem muitos pontos importantes dessa tua história, mas uma coisa que eu aprendi com você quando eu te conheci, que de fato, eu acho que no fundo eu também pensava isso, quando, mas a adoção, a pessoa saiu do Brasil, ela foi ter uma vida que talvez ela não tivesse no Brasil, ela foi ter uma vida na França. E foi você que me ensinou que quando é feita uma adoção, que ela não é feita de uma forma correta, o direito que é violado é um direito inviolável da identidade, né, da pessoa ter o direito de saber da onde ela veio, por que que ela tem esse rosto, por que que ela tem essa cor de cabelo. Eu lembro que você também sempre falou muito assim que para você sempre foi muito desconexo isso, de você não ter ideia da sua família, da sua identidade, e que isso sempre foi um desejo que você teve dentro de você de querer descobrir essa tua história e também dessa vozinha que você tinha que dizia, não, a minha adoção eu sei que não foi feita, que a minha mãe não queria no fundo, me deixar, né? Porque para mim é isso. Para mim, se o fato de falar de como minha adoção tinha acontecido trazia tanto mal-estar, para mim queria dizer que tinha alguma coisa errada. Porque para mim não fazia sentido se fosse simplesmente, acharam a criança na rua, aí uma pessoa levou para um orfanato, foi feito tudo direitinho. Então, para que não contar isso, então? Sabe? Que para mim tinha que ter outra coisa. Também o problema também, quando a adoção não é feita de forma legal, tem vários problemas. Né? Tem o fato da pessoa, assim, primeiro ter o crime feito com relação à mãe biológica, porque se a mãe biológica não deu consentimento. Segundo, tem a questão que, por exemplo, eu não tinha nenhum dado meu, porque tinha esse problema de data de nascimento, que eu tive que esperar os 30 anos para realmente ter certeza que eu nasci no dia 30 de abril. É uma coisa básica para qualquer ser humano, saber quando que nasceu. E também essa questão que foi que a família que vai receber essa criança não é avaliada, entende? Sabe? Porque, assim, no meu caso, primeiro, assim, segundo todas as convenções internacionais, já pela idade deles, meus pais adotivos não podiam me adotar. Porque pessoas de 60 anos não é a idade para adotar um bebê recém-nascido, porque claramente essas pessoas não têm também a idade para poder ter a energia, ter a paciência para um bebê, né? Além disso, uma pessoa normalmente que tem problema com alcoolismo, com drogas, não é uma pessoa adequada para receber um bebê. Um casal que tem briga, que eles quase se batiam, que se insultam, não é uma situação para receber um bebê. Então, é isso que realmente me choca, porque eles dizem que a adoção é feita para melhorar a estrutura familiar, mas eles te mandam numa família que, na verdade, seria uma família que seria uma família para tirar a criança de lá, entende? Então é estranho, porque eles. Porque, assim, imagina se fosse uma família pobre, o pai tem problema com drogas, bebe, a mãe tem esse transtorno bipolar. Eles iam lá na favela tirar a criança. Mas, assim, parece que como é uma família
da França, como uma família que tem dinheiro, parece que não tem problema, não. Tem dinheiro, pode beber, pode tomar droga, pode brigar, pode insultar a criança, pode fazer isso, aquilo, tudo bem. Isso que realmente eu não entendo. E Então, vamos dar entendo... Desculpa, a gente combinou Sim, que eu vou ajudando a Isabela, tá? Não estou desculpa. Sim. interrompendo ela, não, porque é muito grande para a gente construir essa linha do tempo. Quem quiser conhecer em detalhes a história da Isabela, a Verônica Teresi acabou de colocar no link do chat o livro que a gente fez a Asbrad produziu em parceria com várias autoras, e a Isabela é uma das autoras, tem um artigo que ela conta em detalhes todo o percurso que ela fez até chegar a descobrir o Brasil, até a CPI. Então, a Verônica Teresi colocou o link aqui, eu acho que vale muito a pena também ler o artigo. E aí, vamos dar um salto para o público. Infelizmente, a gente tem um tempo, eu vou te ajudando a gente narrar, fazer essa narrativa. Quando foi que você descobriu primeiro Brasil e quando foi que você tomou a decisão de vir para o Brasil atrás da sua história e as principais dificuldades da legislação que você encontrou quando você quis conhecer a sua história e reparar os seus direitos? Então, como foi? Assim, que quando eu tinha 14 anos, que eu finalmente encontrei uma pasta, aí nessa pasta tinha vários documentos, eu já sabia, né, que eu tinha nascido no Brasil e tudo isso, né? Mas aí nessa pasta que eu achei, até nesse escritório que estou agora, que foi que eu achei essa pasta faz bastante tempo, que eu tinha 14 anos, aí eu descobri uma certidão de nascimento, descobri vários documentos, né? Só que eu entendi que, na verdade, esses documentos, eles serão forjados, que eu tinha uma certidão de nascimento, só que ela estava com dados cerrados. Então, era tudo muito complicado, porque eu tinha várias identidades. Aí eu fui para o consulado do Brasil, aqui em Paris, né? Porque eu falei, olha, eu quero voltar para o Brasil. Eu tinha visto, né, no site que quando uma criança brasileira ela é adotada, ela não perde a nacionalidade do Brasil, porque ela é um cidadão do Brasil, não tem como tirar, ela não escolheu ser adotada, né? Então eu falei, olha, eu quero minha documentação para poder ir para o Brasil, porque eu vou morar no Brasil. Eu não vou morar no Brasil pedindo visto como francesa, eu quero meus direitos. Aí eu fui lá, aí disseram, olha, senhora, é uma situação complicada. Por quê? Porque, na verdade, assim, no Brasil, o que existia no Estado Civil era aquela certidão forjada. E no Brasil não teve adoção. Entende? Que, assim, eles tinham me dado esse nome de Charlotte Pinto da Mota, filha da Maria das Dores Pinto da Mota, que essa Maria das Dores Pinto da Mota era uma laranja dos traficantes, entende? Ela constava como minha mãe. Essa identidade, ela ficou, porque não houve adoção no Brasil. O que aconteceu é que eles me trouxeram com essa identidade falsa para a França, e aí em 92, quando eu tinha 5 anos, eu fui adotada no Tribunal da França. Mas essa adoção nunca foi averbada, ela nunca foi notificada no Brasil. Então, eu tinha duas identidades. Me disseram, olha, senhora, mas que no Brasil é Charlotte Pinto da Mota. E a senhora na França é Charlotte Cohen de Blá. Então, a gente não sabe como resolver. Porque, assim, na verdade, eles tinham que fazer um passaporte brasileiro, a RG, tudo, com outro nome que ficou. Só que esse nome nunca usei, não posso ter uma identidade na França, outra identidade no Brasil, né? Peraí, Aí só eles para me disseram, o pessoal entender aqui que eu estou acompanhando o chat, para quem está acompanhando aqui para o chat, agora ela trouxe o ponto principal para a gente entender. Primeiro ela falou como ela se sentiu, que eu acho que isso é um ponto importante para a gente entender o que dessa identidade é furtada, e ela, na verdade, ela não foi adotada. O que aconteceu foi uma venda de bebês. E ela descobriu isso por ela própria, né? Enfrentando céus e terras que vocês não têm ideia do que ela passou. O fato não foi uma adoção, foi um tráfico de pessoas, né? Esse é um ponto principal. E quando ela veio para o Brasil em busca da identidade dela, parecia que o mundo inteiro, todas as leis, tudo jogava contra você, né? porque, na verdade, ninguém sabia resolver, porque normalmente, quando a criança brasileira ela é adotada por estrangeiros, os estrangeiros têm que ir para o Brasil,
Aí no Brasil é feita a adoção e aí a criança ela sai do Brasil com a identidade já com o nome mudado pelo nome da família adotiva. Então ela não tem esse problema. Só que no meu caso não foi uma adoção, na verdade foram estranhos que me sequestraram, me levaram para a França com uma identidade falsa e aí fui adotada na França sem o consentimento dos meus pais, né? Porque na verdade assim a mãe que constava que teria dado o consentimento era a mamãe falsa, né? Aí no Brasil ninguém sabia resolver, porque eles disseram que nunca viram um caso desse, né? Aí, então, no consulado me disseram, olha, a gente vai fazer para a senhora um passaporte brasileiro com seu nome francês, porque no passaporte não tem filiação. Aí a gente consegue botar Charlotte Mary Victoria Quentin de brasileira, São Paulo, 30 de maio, e a senhora vai para o Brasil e se vira. Tá bom. Aí eu cheguei, aí eu fui para todo e qualquer lado. Consulado francês. Ah, não, a senhora aqui brasileira, tchau, a gente não podia ajudar a senhora. Depois, cartório. Ah, não, mas para fazer, não tem como, porque tem que ser a mesma Charlotte chip em toda a mota, porque o que tem em Tucuruvi, o que tem em São Paulo, a gente não podia fazer nada. Então foram 5 anos e finalmente com a Defensoria Pública, indo da Defensoria Pública do Rio, do São Paulo, e finalmente foi no Rio de Janeiro, no NUDEM, que é o Núcleo de Atendimento para a Mulher, que lá eles conseguiram fazer uma averbação da adoção, para que pelo menos eu seja a mesma pessoa no Brasil e na França. Aí eu consegui meu RG como Charlotte Cohen Tenude, sabe, meu nome francês, mas como brasileira, pelo menos para ser a mesma pessoa nos 2 lugares, né? Mas eu tive sorte, porque até eu conseguir esse RG, né, eu tive que trabalhar, né? Porque também como que é viver. Então, graças a Deus, eu consegui, como meu passaporte que eles fizeram para mim, com o passaporte eu consegui fazer um CPF, com o CPF eu consegui fazer a título eleitoral, com isso consegui fazer a carteira de trabalho, eu consegui trabalhar, consegui arrumar emprego. Mas foi só porque Deus me ajudou, também eu contando minha história para todos os lugares, as pessoas ficando sensibilizadas, e aí eu consegui, mas foi muito difícil. Vamos dar uma. Muito obrigada. Vamos dar um suspense aqui. A gente volta. Vamos ouvir um pouco os comentários do Dr. Paulo Fadigas com o seu olhar enquanto juiz da Vara da Infância e da Adolescência. E aí a gente volta contando como que a tua história virou uma CPI, que mudou uma legislação e que hoje a gente tem esse paradigma do tráfico de pessoas, com a adoção ilegal como uma das finalidades do tráfico de pessoas. Muito obrigada, Isabela. Vamos ouvir agora um pouquinho. Obrigada. O doutor Paulo Fadigas. Muito bem. Pela narrativa da Isabela, o pessoal que está aqui nos acompanhando percebe que nenhum relacionamento bom começa com uma fraude. Se você vai começar um relacionamento como uma fraude, você ignora o que ela narrou, resume exatamente a estrutura do tráfico. A subtração da criança da mãe, da genitora biológica, falsificação de documentos, ela disse, do cartório de Tucuruvi, que é perto aqui de casa, também emissão de autorizações falsas e desvinculação da sua própria origem, que é um direito natural de você conhecer a sua origem, de você saber de onde você veio, da onde pelo menos você nasceu. Então, a fraude acarreta isso. Por quê? As pessoas, o que deve ter sido o caso do casal que não é que adotou, né? Trouxe legalmente. Adotar é seguir um procedimento. O casal ele furou todas as regras. Ele fez um fura-fila. E o que acontece? Ele tem que, para chegar a isso, ele tem que pôr as mãos no mundo do crime. Então, quando a pessoa quer adotar, ela tem que falar: eu não posso começar um processo que seria maravilhoso, uma maternidade civil, transformar-se num cúmplice do crime organizado internacional. Porque tudo que a Isabela contou pressupõe o quê? Que há uma organização criminosa atrás fazendo isso. O traficante, o cara que falsifica os documentos, N pessoas, ninguém é do bem, né? Então, realmente, Isabela, você está de parabéns pela sua luta, tá? Eu achei assim maravilhoso. E você resumiu tudo. Não precisa ter nenhum conhecimento jurídico para ver como é ruim. Mas eu que muitas vezes lido com as pessoas, casais, inclusive, que querem adotar, uma vez uma senhora falou: eu vou adotar nem que seja contra a lei. Eu falei: parabéns, a pessoa vê a parte dela, mas ela não vê a parte da criança.
porque isso deve, o que você passou é muito comum eu receber pessoas que foram adotadas e falar, eu quero conhecer minha origem. Quem era minha mãe? Eu tenho irmãos? Isso aí vem, é natural. Da onde eu vim? Cadê o lar que eu nasci? Será que eu tenho um irmão? Será que eu tenho uma irmã? Isso é comum. Você suprimir, jogar um monte de documento falso, isso realmente é um crime. Muito, muito obrigada, doutor Fadigas. Acho que o senhor traz uma visão muito importante para a gente começar a desmistificar até que muito se fala na nossa sociedade. O processo brasileiro ele é muito burocrático, eu vou adotar aqui de qualquer maneira porque eu não vou me sujeitar a um processo tão burocrático, né? E quando a gente vê, se não for tomadas os cuidados, não foi o caso da Isabela, mas a gente conhece outros casos de adoção, por exemplo, que é uma adoção, né, de tráfico de pessoas, que na verdade a finalidade de pegar esse bebê é para colocar para trabalho infantil, para outras formas de exploração, para colocar como trabalho doméstico dentro de casa. Então, não é a legislação, ela não é assim, e os procedimentos não se cria uma burocracia porque não se gosta da criança, é porque tem que ter esse cuidado. E aí eu queria que a Dalila comentasse um pouco disso, nessa perspectiva do ECA, antes do ECA, e de quem vem acompanhando essa trajetória da proteção da criança e do adolescente há tanto tempo, né? O microfone. Abre. Muito feliz por ouvir um depoimento tão forte de uma pessoa guerreira que transforma todo o sofrimento numa luta pela sua identidade. Então, algumas frases que ela coloca são super importantes. Não se sentia pertencida àquela família, né? A adoção tem por objetivo tirar uma criança de uma situação difícil para uma família que lhe dê melhores condições. O direito inviolável da identidade. Como uma pessoa é adotada para uma família não avaliada? Então, são palavras ditas por pessoas que passaram por uma adoção ilegal, né? Dentro de um contexto totalmente fora daquilo que a gente conhece hoje como o mínimo de orientação jurídica que nós damos na Asbrad para qualquer casal que nos procura para buscar informações sobre adoção. Eu acho importante, primeiro, uma satisfação ouvir o doutor Fadigas, colocar um pouco o que era o Brasil antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a adoção brasileira era uma coisa recorrente e natural. Por quê? Porque a gente vivia num ambiente que crianças e adolescentes estavam sob a égide do Código de Menores, ou seja, eram objetos, não eram sujeitos de direitos, eram pessoas que, vistas na rua, eram retiradas por alguns agentes conhecidos como comissários de menores, levados para espaços conhecidos como orfanatos, onde não existiam órfãos. Pessoas que perdiam completamente a noção, inclusive, do dinheiro. Pessoas, a maioria delas, negras, pobres, que tinham sido literalmente abandonadas por uma situação de completa vulnerabilidade, mas que, dentro desse contexto do Código de Menores, elas eram levadas para esses espaços conhecidos como orfanatos. E, nesse sentido, o pior dos mundos era conviver com pessoas e com alguns trabalhos sociais que eram realizados nessa época, de encontrar madrinhas que pudessem dar o mínimo de carinho para essas pessoas na época do Natal, o que era uma grande ilusão.
Quero mais eu diria, uma violação de direitos. É uma violação de direito que estava acontecendo já por conta daquilo que a gente conhece hoje como menorismo. E eu quero aqui saudar o doutor Antônio, que é do Ministério Público do Ceará, por todas as iniciativas dele em relação ao direito da criança e do adolescente e à Rede Peteca. A nossa luta é uma luta muito grande. Quando você se deparava com crianças, com adolescentes, na época era menores, ou D menor. Aquele D menor, quando chegava aos 15 anos, aquele D menor já não tinha uma perspectiva de um lugar para onde ir. Então, nós procurávamos insistentemente uma forma desses D menores, naquela época, de encontrar uma possibilidade de capacitação, de qualificação, já isso antes da Constituição de 88. Isso que é importante entender. E aí é bom a gente pensar o que mudou e como mudou. Quando a gente observa que, em 1988, veio o quê? A proteção integral da criança e do adolescente. Em seguida, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa proteção integral tirou o D menor da condição de objeto para sujeito de direitos. Enquanto sujeito de direitos, muitas coisas mudaram. E aí você tem, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da Constituição de 88, você tem como sujeito uma pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, um sujeito que precisa ter respeito em todas as suas... acesso célere em todas as instituições, com todas as garantias que ele precisa. Qual é a dificuldade? A dificuldade que a gente começou a enfrentar por conta do Estatuto da Criança, é até da sociedade compreender que estávamos diante de o novo que trazia direitos a pessoas que eram invisíveis e retiradas da rua. Com isso, eu estou com um pouco de problema no meu áudio, eu quero dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio e trouxe modificações super importantes. Trouxe, inclusive, regras rígidas em relação à adoção, tá? Trazendo um pouco a situação da jovem que de forma guerreira se posicionou. Então, essas mudanças são importantes ser colocadas, e quando você observa os episódios pelos quais nós passamos, sobre racismo, sobre tudo aquilo que a sociedade pode observar como uma sociedade que não tem uma certa boa vontade em relação à compreensão da pobreza, da miséria, e achar que somente uma família que tenha posses na palavra da sociedade é que pode dar um futuro melhor para alguém. Obrigada, Então, Dalila. isso. Está todo mundo aqui elogiando vocês no chat, né? Do quanto que vocês são guerreiros por trabalhar, a Dalila por trabalhar tanto tempo disso, Isabela, todo mundo aqui está te parabenizando, algumas pessoas aqui do chat te conhecem, estão falando parabéns de quando da tua luta, doutor Fadigas também, muita gente falando desse teu histórico aqui na luta, né, contra esse tema. E aí, muito obrigada, Dalila. Eu queria voltar agora um pouco com a Isabela, para a gente entrar, de fato, no tema do tráfico de pessoas. Eu acho que o pessoal ainda está muito na dúvida, assim, não, primeiro, não foi uma adoção, foi tráfico de pessoas, e eu acho que um ponto também interessante de você contar a conjuntura em que você foi tirada da sua mãe e que resultou nessa adoção, né? Como você descobriu isso e toda aquela narrativa dos anos 80, né? Que a gente tinha muito e que hoje a gente sabe também
que acontece, que é da exploração da condição de vulnerabilidade de muitas mães, né? Que acha que porque é pobre pode tirar o bebê. Conta um pouco essa parte da história para gente, Isabela. Abre o microfone. Peraí, tá bom agora? Sim. Sim. Você quer que eu comece como? Desculpa, que eu conte a história da minha mãe ou alguma coisa assim? A história, a gente pula, né, um pouco até como você descobriu, Sim. mas a conjuntura que você foi tirada dos braços da tua mãe. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Sim. Na verdade, eu descobri que na verdade minha mãe, ela era empregada doméstica, aí foi mesmo na casa da patroa dela. Que na verdade a patroa dela tinha falado para ela que ela podia, assim, que ela não podia ficar, porque ela morava com a patroa, sabe? Aí ela falou que ela não podia ficar com a criança, que minha mãe tinha que achar um lugar para me deixar, porque ela não podia ficar comigo. Aí quando minha mãe foi para, que ela era do subúrbio, que essa senhora morava em São Paulo, aí minha mãe era de Taboão da Serra, do subúrbio, e aí ela falou, então pode deixar tua filha assim uns dias comigo, e você vai ver em Taboão como que vai ficar. Aí minha mãe foi lá, ela conversou com minha avó, só que minha mãe era muito nova, ela tinha 21, eu já tinha uma irmã mais velha, já tinha tido uma filha com 16 anos, e aí a minha mãe foi jogada na rua, porque eles disseram que ela tinha tido uma filha, a primeira filha fora do casamento, aí... Mas minha avó ficou com a minha irmã mais velha, mas aí minha avó tinha falado que ela não queria mais beber da minha mãe, só que aí depois, quando minha mãe foi, a minha avó falou, tá bom, vou cuidar da minha neta, pode trazer. Só que quando minha mãe voltou lá para a casa da patroa para falar, olha, tudo bem, que eu achei, minha filha vai ficar com a avó, ela tinha também achado uma amiga também, que ela ia dar um dinheirinho para ela, que ela ficava comigo quando ela trabalhava na casa da senhora durante a semana. Só que quando minha mãe voltou, a senhora falou que não tinha mais bebê, não tinha nada. Que minha mãe, e como minha mãe tinha também um pequeno atraso mental, e aí ela fez minha mãe de louca, falou que não tinha bebê, que tinha que desistir, e ameaçou, porque na verdade essa senhora, assim, a Guiomar Morcelli, era uma senhora, como a Dalila falou, ela tinha também orfanato, esses orfanatos aí onde tinha todas essas violações dos direitos humanos, só que ela tinha duas coisas, ela tinha o comércio de bebê, que ela fazia na casa dela, que era na Zona Sul, e aí tinha orfanato lá na Zona Norte. E aí eram as duas coisas assim, que desconectadas, porque ela sabia que geralmente os estrangeiros, eles queriam mais os bebês, eles não queriam as crianças mais velhas. Aí as mais velhas, ela desviava dinheiro, ela ganhava dinheiro com os mais velhos do orfanato, desviava dinheiro. E aí com os bebês, ela diretamente vendia. Aí ela fazia qualquer coisa, ela tinha acesso a mulheres grávidas, em situação vulnerável, porque, por exemplo, ela tinha muitos amigos que eles tinham empregadas, que eles eram doutores, advogados. Aí, quando a empregada deles engravidava, eles falavam, não, tem uma senhora que pode te ajudar, a dona Guiomar, ela vai te ajudar. Só que aí ela não ajudava, ela manipulava, até ou ela convencia a pessoa que ela não valia nada e que ela tinha que dar a filha, que ela ia mandar para uma família melhor, ou no Brasil uma família de mais dinheiro, ou fora, que fora era melhor porque não tinha muito como rastrear, ela tinha menos risco. Ou quando a mãe não queria, como foi o caso da minha mãe, era qualquer jeito de roubar, ou isso que ela fez com a minha mãe, ou ela falava a criança é doente, eu tinha que cuidar dela na minha casa, ou levar para tal hospital, como a mãe não tinha condição, ela falava, tá bom, aí passavam uns dias, aí não tinha mais criança, aí enquanto isso, ela fazia o negócio dela, porque ela fazia também essa coisa, às vezes os estrangeiros vinham, e aí ela fazia nos cartórios. Só que no meu caso, em alguns casos, era quando os estrangeiros não queriam vir, que foi o caso da minha família adotiva, que falou que eles não queriam vir para o Brasil, aí ela usava essas laranjas para ela viajar com essas mulheres mais falsas e entregar mesmo no país. Eu acho que aí a pessoa pagava mais, né? Era mais caro, né? E era assim, Para explicar para o... como a Dalila falou, é como se você realmente tinha um jeito, né? Tipo, entregar a domicílio, parece que até como a gente agora incomoda na internet, né? Assim, falava, vai, vão trazer, né? Aí pagava um preço. E era isso. E para ela, não... Era isso o que a Dalila falou, que para ela a gente era objetos. Eu acho Era que, só era para um te jeito. ajudar,
Eu acho que tem alguns pontos importantes aqui para o pessoal entender da história da Isabela. Primeiro, que a gente já falou bastante, não foi uma adoção, foi tráfico de pessoas. Ao tentar desmembrar esse novelo da história dela, ela acabou descobrindo que tinha uma rede muito estabelecida de tráfico de bebês. Então, tem a história da Isabela, mas tem milhares. Ela mesma já se conectou com outras pessoas que foram traficadas pela mesma rede, isso no início dos anos 80. Isso é outro ponto. E um ponto emocional muito importante que eu acho que você não chegou a comentar e que eu acho que é importante contar para as pessoas é que ela falou, né? Enganaram a mãe dela porque a mãe dela estava em condição de vulnerabilidade, era empregada doméstica, falaram, você não vai ter condição de criar essa criança, de repente sumiram e falaram, ela vai ter uma vida boa na França, já tem uma filha, esquece. Mas a mãe dela nunca deixou de procurar por ela, né? Quando a Isabela conseguiu achar a certidão e achar em contato, a mãe dela já tinha falecido, mas ela conseguiu se conectar com os irmãos dela, que hoje estão vivos, ela tem conexão com esses irmãos, e os irmãos, os tios, falaram que a mãe dela morreu procurando por ela, né? Acho que esse é um ponto importante para você contar para o pessoal. O que é grave é que a mãe realmente, assim, minha mãe nunca assinou nenhum documento, sabe? Assim, é que ela, porque se alguém tivesse chegado assim e falado, assine que você quer deixar sua filha, nunca teria assinado. E por isso que eles tiveram que usar uma outra mulher que assinou, sabe? Uma coisa. E o pior é que meus pais adotivos, eles sabiam que, assim, eles sabiam, minha mãe adotiva me falou. Ela sabia que a mulher que assinou o documento não era minha mãe, não foi nenhuma coisa que eles foram enganados, é que eles sabiam, só que ela falou, ela queria um bebê, ela sabia que ela não se encaixava no padrão, a qualquer custo, se tinha que ter um filho, ao custo do sofrimento da mulher que carregou, que deu vida, ela fez, sabe, é como se minha mãe fosse, também um jeito, né, como se fosse, eles usaram ela e não importa o que ela sente, o que a filha dela sente, né? Isso que, assim, minha irmã mais velha falou, olha, ela falava tua irmãzinha, ela falava meu sonho, um dia vou recuperar meus filhos, ela chorava, ela nunca quis dar esses filhos, sabe? E eu acho muito grave, porque as pessoas não tiveram nenhum tipo de empatia, sabe? Como se ela não fosse um ser humano, sabe? Tipo, a gente quer um bebê, os outros querem lucrar, a gente acha uma bobinha, roubar o bebê dela, ganha dinheiro. É uma coisa para mim que eu não consigo entender, eu sendo um ser humano, sabe? Eu não consigo como uma pessoa pode fazer isso a outro ser humano e dormir bem. Eu nunca poderia criar um filho na minha casa, sabendo que do outro lado do mundo tem uma mãe que está chorando, cadê meu filho? Eu não poderia brincar desse jeito, eu não consigo entender. E para mim é uma coisa que não me traz raiva, eu não consigo entender, entende? Eu fico sem entender. E a estaca no coração, que a gente vai dar agora também, da nossa audiência que está aqui perguntando no chat, e que danos foram reparados? Como foi quando você descobriu que você não conseguiria reparar seus danos, porque o crime conta? Você quer dizer porque minha mãe o crime morreu? tinha... Não, sua mãe, primeiro que sua mãe já tinha morrido, sim. E segundo que o crime prescreveu, né? Assim, eu não sei nem se prescrever, assim, porque tinha vários pontos de vista. Na verdade, eles disseram que não prescreveu, porque é por isso que teve um inquérito na Polícia Federal de São Paulo, porque eles disseram que, na verdade, a prescrição é só quando a justiça é ciente do crime. Então, eles fizeram um inquérito, mas ao final, sei lá o que aconteceu, acabou tudo em pizza. Não sei, porque eles disseram... o delegado me falou, a Guiomar Morcelli te roubou da tua mãe, a gente sabe de tudo que ela fez durante esses anos, mas parece que, eu não sei, eu nunca tive retorno, eu não sei, realmente não entendo, porque eu não entendi bem essa questão que prescreveu, porque para mim, segundo a lei, não prescreveu, mas parece que, eu acho que como o Estado, assim, porque a verdade é que o Estado, ele era conivente, porque como que eles conseguiam emitir esses passaportes para os bebês? Meu passaporte ele foi emitido em 2 dias, alguma coisa assim.
também a embaixada da França também era cúmplice. Como assim? Uma empregada doméstica, em 87, teria condição de viajar para Paris? Como que ela bancaria uma passagem? Ela está viajando com um bebê recém-nascido? Você acha que a França não achou esquisito? Então, na verdade, quem era cúmplice dessa Guillaume Morcelli? A Polícia Federal de São Paulo, a Embaixada da França, a Embaixada da Itália, a Embaixada dos Estados Unidos, tudo isso, né? Então, eu acho que também, meio que como era uma coisa, entre aspas, que foi uma coisa aceita pelo Estado e até pela França, pelos países, acho que também eles não têm muito interesse em fazer alguma coisa, eles vão dizer agora a pessoa já cresceu, já é uma história antiga, as pessoas já são idosas, né? Mas é complicado, porque assim, eu vivo, sabe? Assim, para mim, isso não vai terminar nunca, né? Vai me perseguir, ou seja, é minha vida. Para mim, isso não tem vencimento, né? Não tem prescrição, porque eu vou viver isso a minha vida inteira. Vamos dar uma pausa para o Dr. Fadigas fazer os comentários dele enquanto isso, mas assim, só tem muitas perguntas aqui no chat para você, muitas pessoas curiosas e querendo saber da tua vida, como que foi, a gente volta um bloco para falar isso. Só um detalhe que eu acho muito bonito da história da Isabela é que o nome dela era Charlotte, era o nome francês que foi dado. Quando ela descobriu a identidade dela, ela se reconectou com o Brasil, ela trocou o nome e ela deixou de ser Charlotte, e ela é a Isabela, que era o nome que a mãe dela escolheu para ela. Eu acho isso muito simbólico, é muito bonito. E a gente volta aqui, tem muita pergunta do chat para você, mas eu quero ouvir agora um pouquinho do Dr. Paulo Fadigas para fazer o contraponto dos comentários de forma mais técnica. E, doutor Paulo Fadigas, assim, juntando, tem várias perguntas no chat, o pessoal está pedindo para pontuar o que caracteriza uma adoção ilegal que não é tráfico, uma adoção que é tráfico, quais são, o que, numa forma geral, quais são os atores que participam desse processo, como o senhor tem visto isso? Eu vou deixar para o final, mas eu vou primeiro pontuar algumas coisas, e é melhor contrapontuar. Aproveito e já não há prescrição em crimes dessa natureza. Isso é importante também esclarecer. Tá? Não há prescrição em crimes dessa natureza enquanto não se sabe da falsidade. Tá? O prazo se inicia a partir do momento em que a autoridade policial descobre que autoridade policial ou administrativa sabe que o documento é falso, tá? Que o registro é falso, não o documento, o registro. Então, a partir desse momento que começa a prescrição. Eu tenho vários casos que começaram a prescrição 20 anos depois, né? 20 anos depois do crime. Isso aí eu quero pontuar. Segundo, ninguém acorda e fala, eu vou roubar uma criança. Isabela, eu vou falar, continuam fazendo a mesma coisa. A pessoa aborda uma genitora em estado de vulnerabilidade como amiga. Mãe, como você está bonita, que barriguinha bonita, sabe de quantos meses? Aí vai cooptando, vai atraindo. Olha como essa casa é bonita, olha como você mora mal. Você deixa a sua criança aqui, você vai trabalhar, e a pessoa acaba aceitando. Fala, lógico, olha, porque a pessoa quer o bem do filho, da filha. E fala, que bacana, a minha filha, meu filho vai ter um lugar, mas eu quero, é meu filho. A partir do momento que a pessoa não consegue pegar esse filho de volta, a mãe, o pai não consegue pegar, aí que ela descobre que ela foi roubada. Por quê? Porque para ela, o ladrão de criança é aquela pessoa de tipo desenho animado, o vilão, pessoa antipática. Mas, na prática, quem rouba a criança é a pessoa mais simpática do mundo. É aquela alma mais caridosa, aquele bom samaritano. Mas, na realidade, muitas vezes, eu vejo bons samaritanos abordando grávidas em estado de vulnerabilidade na rua para ficar com a criança. Está na cara. Isso eu quis destacar, né? Agora, eu vou só me contrapor ao que a Graziella e a Daviva falaram. Não foi o ECA que alterou a regra do jogo. Foi a Lei 12.009 que trouxe para nós a Convenção
da AIA aqui no Brasil. Aí Boa. nós tivemos uma grande alteração. O nosso, vamos dizer, a nossa revolução copérmica na área da adoção foi essa, porque realmente o ECA, da Vila está coberto de razão, ele trouxe todas as alterações. Só que chegava na hora da adoção, tá, cadê? Vinha aqueles pratos prontos para nós. O que é prato pronto? Olha, tá tudo certinho, eu tô com a criança, a mãe concorda, o pai concorda, mas espera aí, e a fila? E a fila para adotar? Cadê a fila? Né? Essa lei, quando ela trouxe, porque ela trouxe uma segurança que alterou o ECA. Então, o ECA, a partir de 2009, ele na área da adoção, ele é revolucionário. Por quê? Por exemplo, a criança sumiu para qualquer país da Convenção da Haia. Você pode pedir o retorno dessa criança onde estiver, porque antes as crianças devolvidas na Itália, que nem o caso da Isabela, elas eram devolvidas para quem? Para assistência social da Itália. Não voltavam para o Brasil, pegavam o pior dos mundos, né? Não tinha nem a família natural, tampouco a família, entre aspas, adotiva. Muito bem. E outra coisa que eu reputo importantíssimo que mudou o Brasil foram a criação da assistência social, que a gente chama de SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Isso é fundamental, porque não adianta você encher a pessoa de direito e falar, e agora o que eu faço? Não, você tem esse direito, porque direito no Brasil é um pedacinho de papel. Ó, você tem direito, tá? Papelzinho, de papelzinho, olha que bacaninha, é lei. A lei não adianta nada. Se o direito não for executado, é mais um pedaço de papel ou de PDF. Agora, a assistência social é a realização, é o CRAS, é o CREAS, são as secretarias de assistência social que efetivam. E outra coisa, como a própria, como se falou aqui, a defensoria pública, porque sem a defensoria pública não adianta você ter acesso à justiça mais um pedaço de papel. Você tem que ter alguém que vai atrás do seu direito. Isso eu quis destacar, né? E por último, agora sim, respondendo a pergunta, a adoção só tem uma, legal. Se a adoção é legal, não há crime nenhum. O que acontece é que quando é que se considera a adoção ilegal? É aquela fora do ECA. A fora do ECA é a adoção. Normalmente, para quem fez a pergunta, se o crime que está junto com a adoção ilegal é o crime de parto suposto, né? Você pega outra criança, aquela adoção à brasileira, que você registra outra pessoa como filho seu. Esse é o que ocorre o crime. Então, aí a gente não pode. A adoção ilegal por si só não é crime. O que é crime são essas duas alterações do registro civil. E levar a criança para fins de adoção, olha só que perversidade. Se a pessoa não lucrou, não é crime. Se a pessoa lucrou, aí ela pratica o tráfico, pela lei brasileira, não pelas convenções internacionais, não pelo protocolo de Palermo. Pelo protocolo de Palermo, basta ser menor de 18 anos. A lei brasileira, o Código Penal hoje, exige intuito de lucro. E olha, pessoal, intuito de lucro, você acha que o traficante, né, Isabel, ele deu um recibo, né? Ele fez, recebi $10 mil, mas é óbvio que recebe. É óbvio. Por isso que quando a lei exige tanto requisito, você praticamente deixa o crime só no papel. E por último, uma coisa que ela destacou muito bem, você está de parabéns, nós brasileiros temos uma síndrome de vira-lata. O exterior é um paraíso, tem assim um paraíso perdido, o Éden, né? Que esse Éden fica na Europa. Então, quantas pessoas vão achar, que vida aquela boa que ela perdeu na Europa se ela pudesse ser adotada? Mas não é bem assim. E a Isabela é testemunha. Não existe o paraíso, né? O paraíso começando com uma fraude, olha, não existe. Existe. Não existe. Muito bem, era isso que eu queria falar. Uhum. Não, foi perfeito, mas volta só um pouquinho, eu vou dar a palavra para a Dalila, mas é porque esse ponto ele é muito, muito importante para a nossa audiência e para o tema do nosso debate, que é o entendimento da adoção ilegal como uma finalidade do tráfico de pessoas. Então, o que o senhor explicou aqui para a gente é que,
para ser considerada uma adoção ilegal criminosa, que pode ser o crime de tráfico de pessoas, ele tem que ter tido o lucro e tem que ter alguma forma de comprovar que alguém lucrou com essa adoção, certo? Só basta. Não, a lei exige. Deixa eu só voltar um pouquinho. Volta. O tráfico de pessoas, ele só é crime se tiver uma das modalidades, se for para fins de adoção, transplante, exploração sexual e trabalho escravo. São quatro modalidades. Qualquer outra coisa, qualquer outro transporte ilegal de pessoas é contrabando de pessoas, não é tráfico de pessoas, tá? Isso eu estou falando com base no Protocolo de Palermo. Mas o Protocolo de Palermo diz assim: ora, se não houve nenhuma dessas finalidades, é contrabando, exceto se for menor de 18 anos, que ele chama de criança. Criança, o Protocolo de Palermo, é menor de 18 anos. Se é menor de 18 anos, não há contrabando, é tráfico de pessoas. O que acontece? A lei brasileira, ao invés de repetir exatamente o que tinha até pelo plano nacional, o primeiro plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? E é o primeiro plano nacional. Não, o legislador acrescentou inconstitucionalmente ao intuito de lucro. Tá tanto no ECA quanto no Código Penal. Tem dois dispositivos iguais. Eu não lembro de cabeça os números dos artigos, mas no ECA. Esse intuito de lucro é o pior. Primeiro, além de não ter inconvenção, é muito difícil a prova. Como é que eu vou provar que alguém obteve lucro? Ninguém dá recibo. Não tem. Explica uma pergunta aqui que foi feita. É possível ter uma adoção ilegal, mas lícita? Não, adoção legal, mais ilícita. Mas não criminal, não crime. Sim, pode ter uma adoção irregular, mas não é crime. Por quê? Porque o legislador fala assim: imagina que a mãe queira doar a criança para alguém, né? Para alguém, e quando ela doa sem finalidade de lucro, né? Estou falando, não, ela entrega a criança, ela não está cometendo nenhum crime se ela não recebeu dinheiro. Mas quem recebe a criança, lógico, vai querer registrar em nome dela. Aí ela comete o crime. Aí Perfeito. Quer dizer, a entrega, é porque a adoção são vários atos. A entrega por si só não é crime, se não tiver lucro. Se tiver lucro, até o mero transporte da criança para um outro país é crime. Aí é um outro crime de transporte de criança para fins de adoção, tá? É um outro crime previsto no ECA. Mas onde se perpetra o crime? No cartório de registro de nascimento, que foi o caso de Isabel. É lá que vai alguém, tá? Vai colocar falsamente, ou alguém vai declarar falsamente que é mãe ou pai. Só que antigamente, como era o caso da Isabel, era fácil. Onde nasceu seu filho? Em casa. Hoje... Duas testemunhas. Com duas testemunhas tão mentirosas quantas, né? Aí você vai, nasceu em casa. Eu até, se tiver oportunidade, eu vou contar um crime que aconteceu. Eu ia falar, olha, mas hoje a pessoa sai da maternidade com certidão de nascimento no estado de São Paulo. Olha a diferença. O que combate o crime, desculpa, não é polícia, pessoal. O que combate o crime é prevenção. Se a gente age na prevenção, é muito melhor. Porque a criança sai com a declaração de nascido vivo, não, ela sai com a certidão de nascimento, aí acabou. Não tem como ter sem documentado, né? Isso que é importante frisar. Perfeito. Não sei se eu posso seguir um pouco a linha de raciocínio do Dr. Fadigas. Eu não completei o meu pensamento quando eu falei o quanto o ECA trouxe regras rígidas para adoção, porque na evolução, em 2009, nós tivemos a lei de adoção, que é uma lei, a lei 2010/09, que realmente
trouxe segurança para a adoção e trouxe, inclusive, várias possibilidades, quer dizer, toda a possibilidade da pessoa que foi adotada de conhecer a sua família biológica, conhecer a sua origem, a sua identidade. Então, é uma lei assim que veio realmente, é o que eu estou falando, aos poucos, desde a nossa época do Código de Menores, quando eu era uma interventora de uma entidade, orfanato, que o que procuravam para adotar eram bebês e eram pessoas estrangeiras. Raramente apareciam brasileiros interessados em adoção. Quando veio a Constituição de 88, e eu repito, 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, com todas essas mudanças que coloca a criança na proteção integral, na garantia de seus direitos, no respeito à dignidade, aí sim eu fico perguntando para a sociedade. Essa mudança foi uma mudança extremamente positiva, ela vem mudando. Nós tivemos uma mudança em 2017, impressionante. Imagine que foi revogado o artigo 248 do ECA, que possibilitava a regularização da guarda de adolescente para o serviço doméstico. Isso foi em 2017. Então, a gente vem num trabalho constante, vigilante, de advocacy, no sentido de melhorar, mas também observando todos os projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado. Mas eu quero colocar algo muito importante, porque nós estamos vivendo um momento de muita concentração de pobreza, de miséria, e eu fico perguntando, quando a sociedade perde a capacidade de se indignar, tolera o abandono, tolera a mendicância, tolera a exploração sexual e outras graves violações, quando naturaliza o fato de uma criança ser enviada para o exterior, mesmo que tenha sido de forma ilegal, a mentalidade vai para uma família melhor, terá sucesso, como o doutor Fadigas disse muito bem, no sonho de viver na Europa, por exemplo. Então, se aproveitar da vulnerabilidade do ser humano é uma coisa muitíssimo séria. Então, a lei da adoção, ela traz... Ela traz a relação jurídica necessária para que ocorra uma adoção legal. Agora, se você pega o protocolo de Palermo e você observa os verbos do protocolo de Palermo, você observa que nós precisamos cada vez mais, e ontem a procuradora falou muito bem, no final dessa websérie, todo mundo vai ter que saber o protocolo de Palermo. Você pega os verbos, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante violência, grave ameaça, coação, fraude, abuso, com o intuito de remover órgãos, submeter ao trabalho em condição de escravidão. E aí vem a adoção ilegal, que veio a partir da CPI que aconteceu na Câmara Federal, no Senado. Então, a inclusão da adoção ilegal como uma das formas de tráfico de pessoas no Brasil, e o doutor Fadigas coloca muito bem como que isso fica para a sociedade compreender, mas também para o sistema de justiça conseguir compreender essa situação e tentar, através do Código Penal, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei da Adoção, através das convenções, você tentar ser justo, você tentar estar em consonância com tudo isso que eu acabei de falar. Então, não é uma tarefa fácil. A pergunta que foi feita para a live de hoje não é tão simples, mas nós estamos falando do direito que as pessoas têm à sua própria identidade. Agora, o que mais me deixou impressionada há 2 anos atrás foi que, em menos de um mês, famílias que adotaram legalmente crianças compareceram na entidade para devolvê-las.
que é uma outra situação completamente assim, que é uma outra situação completamente surpreendente para nós, até porque a adoção é irrevogável, mas que ela existe. Existe quando a pessoa, e eu gostei muito da forma como a Isabela se colocou, que ela nunca se sentiu pertencida àquela família. A sensação de pertencimento é muito importante. Nos casos da devolução, da tentativa de devolução, é que aquelas pessoas, aqueles seres humanos, não se sentiam pertencidos àquelas famílias. Então, trabalhar a adoção é trabalhar o respeito à dignidade da pessoa humana, é trabalhar o respeito à identidade da pessoa, é a sociedade não ser tão arrogante a ponto de não entender que a pobreza e a miséria não são suficientes para você tirar uma pessoa dessa condição, a não ser no sentido de promoção social, de elevar essa pessoa ao estado de bem-estar social, e não de retirar dessa família um ser humano que perde a sua identidade e que jamais, se de alguma forma desconfiar que não foi uma pessoa, um filho biológico, levará com certeza para o resto da sua vida uma dúvida com relação à sua origem, e isso é muitíssimo grave. Perfeito, Dalila, muito obrigada pelas tuas falas. E agora, já na nossa rodada final, todo mundo está agradecendo muito os esclarecimentos. Eu acho que esse tema da adoção, ele realmente é muito tabu, ele mexe com questões muito profundas, né, da nossa sociedade. Todo mundo está aqui, a gente está com a nossa super audiência aqui, mais de 200 pessoas curtindo, a gente sabe que a gente tem mais de 1000 visualizações essa hora, falando desse tema que não é fácil. E, Isabela, as pessoas estão com muita curiosidade, assim, e aí responde como você se sentia à vontade nessa nossa rodada já de encerramento, de conclusão de pensamento. Como que está a tua vida? Que mensagem você passaria para as pessoas, até com essa questão desse tema da adoção, mas as pessoas têm muita curiosidade, onde você decidiu viver, como é a tua relação com os pais, como se você se sente brasileira, se você se sente francesa, enfim, conta pra gente um pouco disso. São muitas perguntas. Microfone. Então, como a Dalila falou, né, eu graças a Deus estou bem hoje, né, mas assim, é uma dor que assim, a gente aprende a viver com ela, a gente assim, eu estou bem, tudo isso, mas é uma coisa que fica para sempre, sabe? Porque nunca vai ser igual, sabe? Assim, o que foi roubado, o convívio com a minha mãe, o convívio com meus irmãos, ninguém vai me dar de volta, sabe? E às vezes você pensa, você pode crescer numa família assim mais assim humilde, mas você tem o amor dos irmãos, você tem o amor dos pais, você sabe de onde você vem, você fala, você tem tudo isso, e isso não tem preço, sabe? Nada, mesmo porque no meu caso, minha família adotiva também foi uma família muito difícil, e eu também não, mesmo que ela tivesse uma família melhor, teria sido uma dor, mas no meu caso foi, primeiro me tiraram dessa família, da minha família, então me cortaram das minhas raízes, me mudaram para uma outra família que também era desestruturada, então não consegui também criar vínculo com eles, né? Até que a Dalila falou disso, que eu com 16 anos eu fui para um lar aqui na França, fui para um abrigo, para uma casa de criança, porque a justiça francesa acabou também me retirando dessa família por maus tratos. Então, ao final, assim, essa adoção realmente me tirou o direito de ter uma família, que seja biológica ou adotiva, ou seja, eu fiquei sem família. Assim, graças a Deus, um dia estou bem, né? Agora tô na França, mas não foi porque eu vim cuidar do meu pai adotivo, que, assim, ele não tem família, é muito idoso, mas não foi, assim, uma escolha minha, porque eu queria ficar no Brasil mesmo. Assim que puder, eu volto, porque realmente eu quero fazer minha vida no Brasil, porque
apesar das dificuldades realmente no Brasil, eu conheci tantas pessoas que me ajudaram, que me abraçaram, e isso nunca achei aqui. Deixa eu falar que eu nunca achei aqui. Então, meu sonho mesmo é voltar para o Brasil. Também eu tive uma proposta, assim, que vai ser fazer um documentário sobre minha história. Se Deus quiser, assim, a gente está esperando assim umas coisas com o governo, as verbas, essas coisas são um pouquinho complicadas com a situação política, mas assim, eu acho que vai ser um projeto muito bonito, que vai ser muito bom para mim, para justamente assim poder finalizar algumas questões minhas. E é isso, né? Eu sou muito grata por toda a ajuda que eu recebi, sou uma pessoa assim bem resolvida, graças a Deus, assim, mas é uma coisa que vai ficar para sempre, né? É uma coisa que vai ficar para sempre. E nunca vai ser igual, né? Assim, e então eu acho que se minha história pudesse impedir que isso aconteça com outras pessoas, eu ficaria feliz, porque acho que assim ninguém merece isso. Acho que se a mãe não tem condição de criar criança, acho que o Estado tem que dar apoio para essa mãe, tentar resolver a situação dela, poder assim, sabe, ter uma situação melhor e cuidar do filho, porque o quê? Tirar os direitos da criança e a mãe também ficar como? Eu acho que o Estado não tem que ajudar mesmo, porque, por exemplo, aqui na França é assim, por exemplo, se uma mulher fica grávida e não tem condição, o Estado dá um apoio, entende? Tem ela recebe uma ajuda, o Estado ajuda, porque aqui na França, e bem por isso que aqui na França quase não existe adoção, não tem adoção aqui. E por isso que os franceses eles vão adotar fora, porque a lei da França ela diz que a criança tem que ficar com a família dela. E aí o que é? O Estado tem a obrigação de ajudar aquela família. Os únicos casos realmente para retirar a criança seria realmente que a mãe tivesse problemas psicológicos gravíssimos, que ela queria matar a criança, ou ela sei lá, abusasse sexualmente, mas pela pobreza não uma razão pela qual o Estado vai dizer que é certo tirar uma criança, porque eles sabem, assim, os psicólogos sabem, estudaram isso. O melhor para a pessoa é conviver dentro da família dela, porque quando isso é tirado dela, nada pode dar de volta. E é isso, eu gostaria que isso mudasse, né? Que no Brasil, assim, isso mudasse, porque essa coisa também de falar que assim, essa coisa de adoção, assim, porque muitas vezes as pessoas falavam isso para mim, adoção, quando eu falo, primeiro não é adoção, porque no caso não foi nem adoção, realmente foi tráfico. E a primeira coisa que as pessoas falam é, você tem muita sorte. Eu falo, sorte? Então, eles acham que o fato da minha mãe não poder ficar comigo é uma sorte, eu já não entendo bem. E sempre aquelas pessoas que falam isso não são adotadas, né? E sempre quem fica com a família que fala que a gente tem sorte. Mas se eles não sabem o que é viver na minha pele, então eu acho que realmente toda uma cultura, acho que a lei está mudando, mas a cultura também tem que mudar, né? Porque é isso, né? Eu não vejo porque aqui as pessoas assim não têm adoção, justamente porque tem uma situação social melhor, sabe? Se a adoção fosse bonita, teria adoção aqui também? Então, todo mundo seria, então, eu tô grávida, eu quero fazer adoção com meu filho, uma coisa bonita. Não é bem assim, né? Nunca vi isso. Então, acho que é isso, né? Eu espero que tenha mudança, mas eu acho que as coisas estão mudando, eu vejo muita gente assim, não sou eu, muita gente assim, que agora, assim, que está querendo saber da família, acho que agora é um movimento em vários, porque eu conheço muita gente aqui na França que também está querendo saber da família, acho que a mentalidade está mudando, né? Mas é muito difícil, porque eu vou te falar que a gente sempre tem que lidar com essa culpa, porque quando a gente começa a falar, a gente quer saber da família biológica, mas tipo, aí vem esse discurso, mas tipo, como se a gente fosse ingrato, como se a gente quisesse criar problemas, sabe? Então, você tem que ser uma pessoa muito forte para justamente lutar por esse direito, que na verdade é um direito natural, mas eles criaram todo um discurso que faz que que no lugar dos traficantes ser as pessoas ruins, parece que é você. Muitas vezes eu ouvi isso, mas ela devia estar, graças a Deus, que ela está na França, ela devia estar, graças a Deus, aos pais adotivos. Então, mesmo que a pessoa pegou uma criança, sabendo que era crime, sabendo que a mãe não queria dar, só porque essa pessoa me deu comida e cama, assim, ela fez uma coisa boa, eu não consigo entender, mas o discurso é esse, né? Mas eu acho que aos pouquinhos as pessoas estão mudando, porque tem pessoas que, assim, como a Grazi falou, que antes de me conhecer, antes de conversar comigo, ela tinha esse discurso, aí depois elas pensam de forma diferente, aí elas falam, não é bem assim. Então, acho que é isso, que
que as coisas estão mudando e estou esperando para mudar para melhor, sempre para melhor e aos pouquinhos, mas acho que é uma coisa que vai demorar, né? Mas acho que está mudando assim e muitas pessoas realmente estão querendo assim achar a família, achar a verdade, mas acho que o Estado justamente assim deveria também dar apoio a essas pessoas, porque hoje em dia é muito difícil, não ter ajuda no consulado fora. Também, assim, se a pessoa também quiser ir para o Brasil, não tem uma. Eu acho que deveria ter algum lugar, quando a pessoa que vem de fora chega para saber sobre a família, teria que ter algum tipo de atendimento, porque hoje em dia não tem nada, né? Ou a pessoa tem que bancar um investigador, ou a pessoa tem que fazer que nem eu, né? Ficar 5 anos indo de lá para cá, mas é muito difícil. Porque eu entendo que também essas pessoas, assim, a gente também somos brasileiros, então acho que o Estado tem, assim, essa responsabilidade de nos ajudar também nessa busca. Porque como ele também foi, assim, responsável pelo que aconteceu com a gente, eu acho que, de alguma forma, ele tem que ajudar hoje as pessoas que querem achar os pais, né? Mas, infelizmente, hoje em dia eu não vejo muita coisa, assim, feita, né? Então, eu acho que, justamente, a gente tem que estar nessa luta para isso. Eu espero que o documentário possa ajudar com isso, sabe? Não sei, para alguma coisa ser criada, sei lá, alguma comissão, alguma coisa, porque eles fizeram também, assim, mudaram a lei com a CPI, mas também eu não vi muitas, sabe, eu vi a lei que mudou, mas eu não vi, sabe, órgãos para justamente poder aplicar a lei, algum órgão para ajudar na busca dos pais, isso ainda não vi, né? Então acho que a gente tem que ficar cobrando isso. Então é isso. Obrigada. Muito, muito obrigada, Isabela. Passa para o Dr. Paulo para falar suas considerações finais. Eu adorei a fala da Isabela, porque todo semestre eu ministro o curso para pretendentes da adoção, e é difícil colocar para esses pretendentes que existe tráfico. E eles são muitas vezes os próprios pretendentes abordados. E veja só, quando você vai pegar uma pessoa que quer adotar e chega e fala, olha, eu tenho um jeito mais rápido e mais fácil, ela fica numa situação, ela está emocionalmente vulnerável. Então, eu adorei, eu quero ver se eu consigo. Se tivesse documentário, seria uma maravilha, mas se não tiver, só essa narrativa vai impactar as pessoas que estão lá. Olha, eu quero adotar, eles querem adotar bebezinho, né? Óbvio, mas não é. Alguém vai oferecer um bebezinho e elas têm que saber de onde que saiu e como o bebezinho cresce, vira um adulto e esse adulto depois sofre, né? E uma consideração que eu queria colocar, né? São duas considerações finais. Primeiro, que assim, a sociedade é muito machista. Isso que eu digo, não é o machismo decorrente só do homem em tratar a mulher em relação à própria mulher, tá? Porque faz tempinho, não sei desde quando, que está no ECA, que é direito da mulher entregar o seu filho para adoção. Tenta entregar uma criança para adoção. A sociedade aqui, ela aceita muito bem que a mãe deixe a criança com a filha da cunhada, da tia, da vizinha que ela conheceu ontem. Tudo bem. Mas ela vai entregar. Nossa, porque ela que não. Mas espera, é direito meu. Isso aí infelizmente, socialmente, é o que a Isabel. Não basta só você alterar a lei, você tem que alterar a mentalidade aqui. Se você não altera essa mentalidade aqui, você só vai escrever mais papelzinho. Quantas vezes eu tive caso esse ano que a família, não, nós não podemos cuidar da criança, mas a mãe tem que cuidar. Sim, mas a mãe quer entregar a criança para adoção. Quer entregar a criança para um casal, para uma pessoa que está cadastrada, que fez o curso, que fez a preparação, que vai estar acompanhado. Isso é muito importante, nós mudarmos essa mentalidade, né? E o último ponto que eu queria destacar, e acho que a Dalila vai concordar comigo, né? É evitar retrocessos. Quando eu ouço que, olha, uma historinhas assim, não, vamos mudar a lei para facilitar a adoção, olha, a gente perde tudo. Boa. Sabe? Tem projeto, por que não? Maravilha, só quem viveu o que, né, eu e a Dalila vimos, e na pele a Isabel, só quem viveu lá atrás é que sabe que não era um paraíso. Era o contrário.
Hoje diminuiu-se muito, não vou dizer que zerou o tráfico de crianças, diminuiu-se sensivelmente, tá? Mas ainda tem alguns casos que vem esquentar na vara da infância, que é esquentar, né? O casal vem esquentar a criança, até uma forma muito comum. Eu tenho até uma decisão meio polêmica que eu falo assim: olha, pessoal, como é que se faz hoje o tráfico de crianças? A pessoa rouba a criança, mas no casal, o marido, o homem, fala que o filho é dele. Ele reconhece e depois a mulher dele recebe aquele fruto da infidelidade com braços abertos e pede adoção unilateral. É a forma mais comum da fraude hoje. E a forma que a gente já sabe. Porque ninguém, num relacionamento depois de 20 anos, vai aceitar que o marido engravide outra mulher e venha feliz. E a mulher está na fila da adoção, né? Isso ainda é a prática. Agora, tornar isso oficial, tornar isso legal, porque cada criança merece um lar, merece, mas é como a Isabela falou, um lar natural. O Estado tem que investir nesse lar natural. Se não der, se realmente não der, aí como última opção vai para um lar substituto. Se a gente inverter as coisas, não estaremos fazendo bem algum. Nós estaremos praticando um grande retrocesso sobre a égide de proteger as crianças e a criança voltar a ser um objeto e não um sujeito de direitos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fadigas. E Dalila, para tuas considerações finais? Doutor Fadigas colocou exatamente o que precisa ser dito nesse momento. Nós temos que lutar para que não haja retrocesso. Uma das grandes compromissos da rede de proteção da criança e adolescente no Brasil, do próprio CONANDA e de ONGs, é de monitorar os projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado, com o intuito de facilitar algumas coisas, mas que vão na contramão de tudo aquilo que nós construímos nesses últimos anos a partir da Constituição de 88. Mas tem que ficar claro nessa live que ninguém aqui está dizendo que a adoção não é um ato de amor humanitário. Nós estamos dizendo que a adoção ela tem que obedecer necessariamente à lei que já está sendo difundida, apesar de ser 2009, muitas pessoas ainda desconhecem, porque se você não obedecer o devido processo, você perde essa pessoa e essa pessoa realmente pode se tornar uma vítima de tráfico. E o que eu quero dizer com isso é que nós temos centenas de crianças em abrigos, centenas. E não por acaso, o Tribunal de Justiça, ano passado, 2 projetos ganharam o prêmio Inovare. Um deles foi o Trampo Justo, que era aquilo que nós fazíamos na época do menorismo, quando nós víamos que essas crianças não tinham para onde ir quando completassem 18 anos, e de prepará-las, de tentar dar um futuro para elas, de procurar encontrar uma alternativa para essas pessoas, o Trampo Justo faz exatamente isso. Então, foi uma atitude importantíssima de procurar, já aos 14 anos, ir preparando esse ser humano para a sua vida independente, sem ter os vínculos. Uma das grandes avanços do ECA foi a lei da convivência familiar e comunitária, porque nem sempre é possível, né? E nesses casos não é possível. E um outro projeto também igualmente aprovado, que recebeu um prêmio Inovare no passado, foi Adote uma Boa Noite. Ou seja, crianças a partir de 8 anos e crianças com alguma deficiência, tem um site. Você pode acessar o site e você pode observar que aquelas crianças, elas poderão, através da adoção legal, adoção que obedeça o devido processo, encontrar uma família, ter afeto, ter carinho. Não que a gente tenha que ter a arrogância e a soberba de dizer que
basta a pessoa ser pobre, estar numa comunidade para ela não ser suficientemente boa para dar um futuro para uma criança. Isso é um equívoco, é uma arrogância, é um preconceito com o qual nós não podemos concordar. Então, para encerrar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar dessa live. A minha história de vida tem muito a ver com tudo que eu aprendi, de abraçar crianças, de procurar encontrar parentes, de tentar fazer reunião, unir parentes, de tentar mediar conflitos e lutar pela convivência familiar. Que, na verdade, é o que eu continuo fazendo até hoje. Queria agradecer muito a oportunidade, às procuradoras, doutora Andréia, doutora Cristiane, todo o Ministério Público, a Graziella, que é a nossa grande representante da ASBRAD, todas as pessoas que nos acompanham. Doutor Fadigas é o nosso juiz, nosso professor e nosso incentivador. Então, a luta continua e são pessoas como a Isabela que realmente farão uma enorme diferença para as pessoas que estão em busca da sua identidade. E nós estamos juntas nessa luta por dignidade da pessoa humana. Muito obrigada. Muito obrigada, Dalila. Depois da fala da Dalila, não tem absolutamente nada a dizer, só agradecer mais uma vez a Isabela, o doutor Fadiga, vocês são parceiros nossos, mais uma vez juntos. Isabela, muito sucesso no teu documentário, conta com a gente o que a gente puder te ajudar. São muitas perguntas que a gente deixou sem resposta no chat por conta do nosso tempo, mas as pessoas ficaram muito emocionadas e curiosas com a tua história. Muito obrigada pela tua participação. Doutor Fadigas também, muita gente agradecendo muito pelos esclarecimentos. Esse 1h30 aqui de live realmente não é nada para que a gente possa depois, com calma, voltar, esmiuçar os conceitos, esclarecer a sociedade, porque esse trabalho aqui, às vezes a gente acha que não, mas é importante a gente falar de conceito, explicar, porque tem muito tabu e muita lacuna, e, assim, não tem palavras para agradecer a tua fala. E, Dalila, não tenho que falar da tua coragem de estar aqui hoje com a gente e da tua luta, enfim, você é fonte de inspiração. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente. Eu não sei se vocês repararam, mas essa daqui foi a maior live, né? A gente já está passando de 8h30, porque eu sabia que a gente precisava de um tempo para ouvir bem a história da Isabela, mas a história é muito mais complexa do que a gente falou aqui. Leiam um artigo que a gente jogou aqui no link, porque assim, é um filme de Hollywood, realmente, essa história, e a gente tentou pontuar algumas questões. Muito obrigada a todo mundo que participou. Hoje eu nem marquei a presença de ninguém para a gente manter o tempo. A gente amanhã descansa. E na segunda-feira a gente volta com um tema muito pedido por todo mundo, que é pesquisa. Como a gente faz para trabalhar academicamente o tema do tráfico de pessoas no Brasil com nosso problema de geração de dados e tudo mais. A gente vai estar com 3 grandes pesquisadores aqui que conhecem profundamente o tema, e a gente vai fazer uma live bastante propositiva. A gente vai falar das lacunas, mas a gente vai falar também de soluções, quais as bases de dados, quais os temas são pesquisados, que não são pesquisados. Então, avisa toda a galera de graduação, mestrado, doutorado, TCC, para eles virem aqui com a gente na segunda-feira, porque a gente vai dar dicas, nota 10, para estimular a galera a pesquisar esse tema que é tão caro para todo mundo. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. A gente segue segunda-feira, a gente está na metade da nossa maratona, 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Fiquem com a gente. Muito boa noite.